vou estar falando um pouquinho com os irmãos sobre algo que você já conhece, que você já vive, mas Deus tem falado muito forte no meu coração sobre essa passagem. E como nós cantamos, né? Você já está vivendo, então nós vamos buscar esse transbordar de Deus. Diz assim, o verso 50 e 51. Vocês acharam? Depois de ter bradado ou gritado, novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram até aquele luxo. O versículo 30 do capítulo 19 de João está, eu diria que o segredo ou a resposta, o segredo da nossa vitória, a resposta de muitas pessoas, já foi a minha, sei que ainda há pessoas que talvez pensem dessa forma. Nesse versículo, uma partezinha só dele está o grito que Mateus está registrando aqui, antes de Jesus entregar o Espírito ao Pai. A Bíblia diz que ele começou o seu sofrimento, Deus lá da onde ele começou a carregar a cruz, bem antes, lá no Getsemane, quando Deus mostra para ele o cálice da ira, que era destinada a mim e a você. O cálice da ira de Deus era destinado a nós por causa do pecado. Era a moeda corrente da justiça divina. Não havia outra maneira de se pagar pelo pecado a não ser tomando o cálice da ira de Deus. E nós jamais teríamos condição de fazer isso. Nenhum ser humano suportaria. Um só suportou. Ele veio como homem e ele suportou o cálice que era para mim, para você, para todos nós. E depois de 3 horas ali na cruz, depois de estar com seus pulmões cheios de sangue, de água, talvez ele já tivesse muita dificuldade para respirar, cãibra no seu corpo para todos os lados. Dá para você pensar numa pessoa, depois de ter levado 40 chibatadas, e segundo os historiadores, significava 120 chibatadas, porque diz que o chicote que bateu em Jesus, que era para mim e para você, tinha 3 pontas de osso, cada batida significava 3, e aquilo rasgava a carne do Senhor Jesus. O corpo dele ficou todo estraçalhado. E antes dele subir para a cruz, ele estava com uma túnica já toda rasgada do chicote. O soldado pega e puxa. E eu não tenho dúvida, irmão, que junto com aquele puxando do soldado, saiu carne grudada naquela túnica. Eu fico vendo que Jesus, nesse momento, ele estava febril, cheio de cãibra.
condições de imaginar, ultrapassa o nosso sentido humano. E Ele então dá o grito da nossa vitória. Você está com a sua Bíblia aberta em João, o verso 30, eu vou dizer só uma fala de Jesus. Mateus disse que Ele gritou isso. Não sei como Ele gritou, porque provavelmente o pulmão dele já não tinha mais ar. Ele já não tinha mais resistência. Talvez nem o suspiro já saía mais naturalmente. Eu penso que Jesus forçava de uma maneira tão grande. Quando você fica muito cansado, exausto de alguma coisa, você vai puxar o fôlego e aquilo dói por dentro. A gente encontra dificuldade para achar o oxigênio. Mas diz que Ele então pega todo o ar que lhe resta. E Ele precisava dar esse grito. Ele grita: está consumado. Está consumado. Oh, meus irmãos, eu até escrevi, está num livro que o pastor é ocupado disse depois para escrever um livro. Essa mensagem está no livro, mas eu não vou olhar para a tela. Eu vou deixar o Espírito direcionar essa palavra ao seu coração. Jesus tinha que ter dado aquele grito. E aquele grito mudou toda a nossa história. Ele não gritou por fraqueza. Ele não gritou como um derrotado. Ele não gritou como alguém que estava sendo morto pelo soldado, pela chibatada, não. Ele estava dizendo para Deus: a moeda é o cálice, eu tenho que beber para que esse povo seja salvo. Então eu bebo, está consumado. Eu pago o preço do pecado de cada um daqueles que hão de crer no meu nome. O preço era alto demais para mim, para você pagar, mas não teria condições. Não há moeda nesse mundo que possa pagar pelos pecados que nós cometemos desde Adão. Se você voltar um pouco, irmão, lá no Éden, quando Adão transgride a lei de Deus, ele traz sobre o mundo uma cobertura suja de iniquidade. Ele pega o domínio que ele tinha, que Deus havia entregado nas suas mãos, e entrega na mão de Satanás. E Satanás traz todo o lixo do inferno e ataca a humanidade, ataca a mente, ataca o corpo físico, ataca a alma, ataca o espírito. A voz do diabo começou a ecoar desde aquele dia dizendo: não tem jeito para você, você é ruim, você é pecador, você está destruído. Mas nesse dia, no ano 33 da era cristã, alguém subiu naquela cruz como substituto meu e seu e disse para Deus: eu paguei a conta, não resta mais nada para ele pagar, não resta dívida, nós somos livres, podemos entrar na presença de Deus, o céu nos aguarda, porque Ele conquistou para nós. O diabo trouxe tanta coisa ruim, irmãos. E a pior delas é que ele engana o homem todo o tempo. Nós ficamos amarrados na religião. E a religião, irmãos, é cheia de dogma. Presta atenção no que eu vou te dizer. E eu não estou dizendo que você não precisa mais trabalhar, que você não precisa mais orar. Eu não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que não resta mais nada para você pagar, porque Jesus não pediu desconto a Deus. Ele bebeu até o último gole, virou a taça de boca para baixo e disse com forte voz: está pago a dívida de cada um aqui. Nós agora trabalhamos, irmãos, e às vezes mais do Deus que não conhece
não vejo um homem derrotado. Não. Eu vejo um homem com o recibo da minha dívida. Porque Abraão atraiu uma dívida impagável, uma dívida infinita. Eu vou fazer uma ilustração, não sei se você vai entender. Mas o que nós devíamos para Deus, o que nós devíamos, e se você ainda está tentando pagar, você não é humilde por isso. É porque você ainda não conhece que já foi pago. E Deus é justo, irmãos. Deus não vai cobrar de nós, irmão Simone, aquilo que Ele cobrou de Cristo. A dívida já foi paga, Deus não vai cobrar. E o dia que Satanás chegar para você, vai você pecou ontem, você vai pecar amanhã, você vai apontar para Ele e dizer: a cruz é o meu recibo que o Senhor conquistou na cruz. É o recibo, é o pagamento da minha dívida. Glória a Deus. Nós não tínhamos condições, irmão. Era como se nós devêssemos trilhões e chegasse lá o oficial da justiça com uma nota promissória. Porque desde o Éden, irmãos, nós estamos assinando uma nota promissória para Deus. Desde o Éden, milhares de cordeiros foram mortos, cheio de sangue e cinza subia diariamente as narinas de Deus. E Deus aceitava, irmão Rodrigo, mas Ele aceitava na seguinte condição: isso é uma nota promissória que vai ser cobrada até que seja pago o último centavo. E a nossa condição era essa. O cara chega e diz: você deve $1 trilhão. E você vai com a mão no bolso, espiritualmente falando, eu estou parafraseando, e você tem apenas centavos para pagar trilhões. Essa era a nossa condição, irmão. Mas chegou um homem muito rico e olhou para nós, estendeu a mão e falou: me dá a sua nota, porque toda a nossa dívida, irmãos, Deus depositou na conta do filho amado dele. Ele pegou uma nota promissória e falou: eu pago, e a partir de agora você não deve mais. A partir de agora você está livre. A partir de agora você pode entrar no Santo dos Santos. O texto que eu li disse isso, que quando ele grita, o véu do templo racha de cima a baixo. Não foi de baixo para cima, mas aquilo não é o véu que você conhece. Segundo a história, aquele véu tinha 6 centímetros de grossura, de espessura. Era uma trança sobre a outra. É como se você costurasse ele 5, 6 cobertores no sol. Era um véu pesado. E eu e você não tinha direito. Somente o sumo sacerdote entrava uma vez por ano amarrado pela cintura, porque lá estava o Santo do Santo, o lugar da onde Deus descia. Mas não tinha acesso a isso. Mas você quer ouvir uma verdade? Depois do brado do Senhor Jesus, não é nós que vamos subir ao céu, irmãos, é o céu que vai descer até nós. Jesus está aqui nesse momento. Você pode adorar livremente, você pode encher o peito e dizer: eu sou livre, eu estou livre, não há dívida para mim, o meu fiador é rico, ele pegou a nota promissória e pagou até o último centavo. Ele bebeu o cálice da ira até a última gota, não sobrou nada para mim. O chicote que estava preparado para mim e para você caiu na conta do Senhor Jesus, foi sobre o ombro dele as nossas chibatadas. Você é um homem livre, você é uma mulher livre. Mas infelizmente aqui está um ponto muito importante para nós. Há muitos que ainda estão sofrendo com essa dívida. Presbítero Márcio, há muitas pessoas que ainda estão tentando pagar pela salvação. Deixa eu te dizer, tentar acrescentar
a nossa justiça, que o profeta Isaías disse que era como um trapo de imundícia e consumando, o pano de menstruação, a túnica pura do Senhor Jesus. Você não vai ajudar em nada, você vai arrumar na túnica, tentar fazer alguma coisa para pagar por essa liberdade. É como você acender uma lanterna ao meio-dia para ajudar o sol a clarear. É como você pegar um balde d'água e jogar no mar para torná-lo mais cheio. Não tem valor algum o nosso trabalho para Deus, porque tudo já foi pago. Não precisa mais de sacrifício. Não é as nossas orações, não é as boas obras, não é nada disso. Nós fazemos isso porque somos salvos. E segundo Efésios, o apóstolo Paulo disse: o Senhor nos elegeu em Cristo para que praticamos as boas obras, mas não é para ser salvo, porque o Senhor já nos salvou na cruz. Você não precisa mais pagar. Não. Deus pode até aceitar o seu pagamento, mas deixa eu te dizer uma verdade: você vai pagar a eternidade inteira e não vai poder gritar: está consumado. Você vai pagar a eternidade inteira e não vai poder gritar: está consumado, porque Deus não vai cobrar de você o que Jesus já fez. Mas se você tentar pagar, você está insultando o sacrifício do Senhor Jesus. Você está agredindo a misericórdia de Deus. Sabe o que eu entendo, irmãos? Diante dessa situação, não resta nada para nós a não ser pegar o nosso orgulho religioso, tacar no chão e falar: Senhor, eu aceito o pão da graça como esmola, como oferta. Eu aceito participar do pão da graça. Nós somos orgulhosos, queremos ter uma parte na glória de Deus. O Senhor pagou 99, mas eu vou pagar com o meu esforço, com as minhas boas obras. Irmãos, o inferno está cheio, e não é só de pessoas que mataram, que roubaram, que estupraram, mas de pessoas que tentaram pagar pela salvação e vai tentar até a eternidade e nunca vão sair de lá. Diante dessa palavra, irmãos, ainda resta um inimigo a ser vencido, diz o apóstolo Paulo, é a morte. Quem é que tem medo da morte? Glória a Deus, ninguém tem. Deixa eu dizer uma coisa para você: a morte não é um carrasco enviado pela justiça para te cobrar nada. Ela não vem mais para prender. Irmãos, de Adão e Jesus, o túmulo era um símbolo de uma prisão sem saída. Não era como os nossos hoje, que tem portinha, não. Era cavada na rocha, a pedra era colocada lá de volta e lacrada. Não saía mais. O túmulo simbolizava uma cadeia, por isso as pessoas tinham tanto medo, e tem até hoje. Mas quando Jesus entrega o Espírito do Pai, Ele desce e pega a chave da morte, a chave do inferno, e traz para nós, dizendo: está comigo. Então, quando nós morrermos, você não vai ver uma caveira, irmão Rodrigo, com a foice na mão. Você vai ver o rei com um recibo na mão, dizendo: eu paguei sua conta. O túmulo agora, irmão, foi transformado em um túnel, presidente Márcio. A entrada pode ser escura, mas quando você sai do outro lado, é direto no portão do palácio do Rei da Glória. Porque o Senhor Jesus inaugurou isso. A Bíblia diz que depois de 3 dias, Ele sai do túmulo, dizendo: eu sou o primeiro, e vocês todos que estão em mim ressuscitarão. Por causa disso, o apóstolo Paulo, dizendo aos Romanos, ele
mais condenação para os que estão em Cristo. O capítulo 2 de Efésios diz que ele quebrou a barreira que nos separava de Deus. Colossenses, capítulo 2, verso 13, verso 14, se não me engano, diz que ele pegou aquela cédula da nossa dívida e cravou na cruz, e nela estava escrito com sangue a assinatura de Deus, dizendo: estou satisfeito e se pago. Posso ouvir um glória a Deus? Não precisamos mais temer, não precisamos mais pagar, já foi tudo pago. Viva agora como uma pessoa livre. O dia que chegar o nosso momento de morrer, você vai falar assim: mas eu tenho medo da morte, porque você ainda não recebeu a graça para morrer. Por que você não vai morrer? Porque a hora que chegar o momento da nossa morte, a graça para morrer estará depositada na nossa conta. E a morte, irmãos, não é mais um carrasco que vem te levar para a prisão. Ela vem para nos libertar da última prisão, a nossa carcaça. Porque não resta mais cadeia para aqueles que estão em Cristo. Já foram feitos tudo por Jesus. E eu quero que nós saímos desse tratamento. Eu sei que Deus vai falar tremendamente nesses dias. Mas se você começa a pensar desde hoje: eu sou uma pessoa livre, não porque somos bons, não, mas é porque o nosso Criador é rico. Ele pagou, irmãos. Não resta mais chicotada para nós, não resta mais ira para nós. Deus nos resgatou. Não sei se você entende o que é o resgate. O resgate é muito mais do que uma compra, porque nós já somos dele, por natureza. Foi ele que nos fez. A terra que nós habitamos é dele. A chuva que nós alimentamos dela é dele. A água que você bebe é dele. O sol é ele que manda todo dia. O calor, o frio, tudo é dele. O ar, o oxigênio que você respira é dele. O certo senhor estava internado, passou vários dias tomando oxigênio. Ele não tinha documento, ninguém foi levar ele, acharam na rua e levaram para o hospital. E o médico misericordioso cuidou daquele senhor por vários meses, e ele recuperou a saúde. E o velho, quando ganha alta, fala para o médico: quanto é a minha dívida? O médico disse assim: eu vou cobrar apenas os medicamentos e o que foi feito no hospital. A minha mão de obra, o senhor não vai pagar nada. O meu cuidado, o senhor não vai pagar nada. Ficou 30 mil reais. Eu estou cobrando apenas os medicamentos e o oxigênio. O velho não suspirou e falou assim: o oxigênio ficou quanto? 15 mil. Ele começou a chorar. Chorar. E o médico ficou comovido e falou: não, senhor, eu vou pagar sua dívida no hospital. E ele disse: não, doutor, não tenho dinheiro para pagar. Eu estou chorando porque eu devo muito, Deus. Eu tenho 90 anos e nunca paguei um centavo pelo oxigênio. Porque Deus pagou tudo por nós, irmãos. Tudo, né? Mas nós nos perdemos. Adão nos cedeu. E agora o preço era alto. Jesus vai lá e paga. Isso chama resgate. Se você pensar em amor, pense nisso. O que foi feito por você. Eu quero que você saia daqui com essa certeza no seu coração. Desde o dia que o pastor falou que eu ia pregar, Deus tem queimado essa mensagem. Por isso, não é todo mundo crente. O Espírito Santo falou assim:
Mas há muitos que ainda estão tentando pagar. Há muitos que estão presos. Meus irmãos, quando nós olhamos para a nossa condição, nosso coração fica triste, não sentimos vontade de cantar, de ir ao culto, de pregar o Evangelho, e nós ficamos com a religião. Faça isso, faça uma campanha de oração, faça um jejum. Irmãos, não interpreta mal, isso tem que ser feito. Mas não para pagar nada para Deus, você já não deve nada. Deus é justo, e Ele jamais cobraria de você o que Ele já cobrou de Jesus Cristo. Amém? Você é salvo inteiramente pela graça. Somos totalmente dependentes da graça. Somos miseráveis, falidos diante de Deus. Entenda isso, porque isso pode mudar a sua adoração, pode mudar. Isso não é uma carta para você pecar, não, é para te libertar do medo, da escravidão. O dia que o diabo chegar e falar assim: você pecou hoje, você vai pecar amanhã. Irmãos, se te sobrasse alguma coisa para nós pagar. Ah, mas se eu cometer um pecado, daqui 30 anos. Jesus estava fora do templo. Ele viu o pecado que você cometeu, nasceu com ele, e viu o pecado até o dia da sua morte. Mas a Bíblia diz que Deus depositou tudo na conta de Jesus. Amém?